le bloque. que bloca essa pessoa. Et Dieu, il veut le libérer. E Deus quer liberar. Et la parole donnée avec amour, E Deus quer dar essa palavra com amor. hein, on va libérer les personnes. E essa palavra vai liberar a pessoa. Amen. Amém? C'est ça l'édification du corps de Christ. Isso é a edificação do corpo de Cristo. Alors il utilise les dons E Deus utiliza os dons, de l'esprit. o dom do Espírito Santo. Nous devons aspirer. Nós precisamos desejar. Pour dire 1 Corinthiens 14, 6. Em 1 Coríntios 1, 14 a 16. Et maintenant, frères, E agora, meus irmãos, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? de qual utilidade vai haver se eu vier falar com vocês em línguas? Et si je ne vous parlais pas par révélation, Se eu não vos falo por revelação, ou par connaissance, ou por conhecimento, ou par prophétie, ou através de profecia, ou par doctrine? ou por doutrina, Oui, mais parler en langue, c'est pour chacun de nous. falar em línguas é para cada um de nós, para a edificação pessoal. Édifier notre esprit. É o nosso espírito. Et des fois, un parler en langue E de vez em quando um fala em línguas dans l'assemblée dentro da comunidade, qui est fort que sobressai. devait aussi être interprété. Une interprétation. É obrigado a ter a interpretação. La prophétie A interpretação da profecia, qui va convertir quelqu'un. que vai tocar e vai trazer conversão na vida de alguém. Amen. Parce que Dieu révèle les secrets Porque Deus está revelando o seu coração. pour que la personne puisse venir à la lumière. Para que a pessoa possa sair das trevas e vir para a luz. Amen. Amém? Il y a Joseph, É, le mari de Marie, eu quero falar sobre a vida de José, marido de Maria. et qui était fiancé avec elle. Ele estava noivo, ele estava comprometido com Maria. En qui elle se trouve enceinte E de repente Maria se encontra grávida par le Saint-Esprit. pelo Espírito Santo. Et lui ne savait pas. E José não sabia de nada. Il avait besoin d'une révélation. Ele precisava de uma revelação. Sinon, il allait se séparer avec elle. Porque senão ele ia se separar de Maria. Et Dieu se révélait à lui. Mas Deus se revelou a José. Et pas la première fois. Il a fait une fois, E Deus não falou só uma vez, falou uma primeira vez. et il est parti. E depois ele saiu. Avec, il a pris, Ele pegou Maria. et un moment plus tard, il va recevoir une révélation pour partir. E um tempo mais tarde ele recebeu uma segunda revelação. Onde ele entendeu que era para ir embora, partir para o Se Egito. réfugier en Égypte. Ele foi se refugiar no Egito. Amen. Amém? Il était guidé par Dieu. Ele foi guiado por Deus. Il a reçu par songe. Ele recebeu um sonho. Alors, nous savons aussi que Pierre, Nós temos também o exemplo de Pedro. avant qu'il pouvait recevoir les envoyés de Cornée, Antes de receber as pessoas enviadas da casa de Cornélio, avait besoin de révélation. ele precisou de ter uma revelação. Parce que lui était juif. Porque ele era judeu. Et eux, ils n'étaient pas juifs. E os outros que viriam diante de Pedro não eram judeus. Il y avait des barrières Havia uma barreira dans sa pensée dentro do seu pensamento. pour aller avec eux. E para ir através com eles, Il fallait que Dieu brise. Deus teve que cortar, Deus teve que quebrar essa muralha. Il était chrétien. Ele era cristão, Il est sauvé. ele era salvo. Mais on a des choses qui nous empêchent des fois. Mas nós temos, mesmo como cristãos, às vezes algumas coisas que nos impedem. La tradition. La tradition. A tradição, La religion. a religião, Peut devenir religieux. se tornar um pouco religioso. Pourquoi il faut avoir les révélations continues. Precisamos ter uma revelação contínua. Mais qu'est-ce qui arrête les révélations? O que para uma revelação? Vous savez? Você sabe? La désobéissance.
a desobediência. Quand nous avons une révélation et nous n'obéissons pas à ce que tu nous révèles, Quando Deus nos dá uma revelação e nós desobedecemos, on s'arrête. Deus vai parar de falar. Peut-être on n'est pas conscient, mais ça s'arrête. Às vezes a gente não tem consciência, mas À l'école biblique, a escola bíblica, il nous a dit ça ele nos fala isso avant la révélation. antes da revelação. Nous devons être obéissants. Eles têm que obedecer. Si on n'est pas obéissant Se você não é obediente à ce que nous connaissons, àquilo que você conhece, on ne peut pas recevoir d'autres nós não vamos receber nada novo, révélations. nenhuma revelação. Mais pour grandir et avancer, Mas para crescer e avançar, il faut la révélation. tem que ter revelação. Amen. Amém? Jérémie Jeremias 29 29, et verset 11. no versículo 11. 29, En 11. conclusion, Para concluir. Jeremias 29, 11. je connais moi les desseins que je forme à votre sujet. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, Oracle de l'Éternel. diz o Senhor, Desseins de paix et non de malheur, pensamentos de paz e não de mal, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. para vos dar o fim que desejais. Je connais moi les desseins que je forme à votre sujet. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Le temps là, E nesse momento, il parle du présent. ele está falando do presente. C'est pas passé, Não é um tempo passado, c'est présent. é tempo presente. Dieu a les desseins pour nous pour maintenant. Deus tem desejo para esse tempo de agora. Amen. Amém? Et pas de malheur. Deus não tem pensamentos de mal. Dieu veut toujours notre mieux, Ele quer sempre bien-être. a nossa maturidade, o nosso bem-estar. Mais des fois, ça va demander un sacrifice. De vez em quando ele vai te pedir um sacrifício. Mais il vaut la peine Vale a de pena? prendre le sacrifice. Vale a pena Quand Dieu t'a révélé. receber o sacrifício do Senhor. quando C'est ele- pour ton bien. É por teu bem. Amen. Amém? Il y a Paul en Galates 22, 2. Paulo escrevendo aos Gálatas 1:2. Ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Segundo uma revelação que eu recebi do Senhor, para evitar que eu não corra em vão. Não anulo a graça de Deus, pois se há justiça mediante a fé, segue-se que Cristo morreu em vão. Paul, c'est comme un avertissement. Paulo nos dá uma advertência. Lui, il avait les révélations. Paulo recebeu a revelação. Il a obéi à la révélation. Ele obedeceu à revelação. Il a commencé à prêcher l'évangile. Ele começou a pregar o Evangelho. Il commençait à convaincre les autres. Ele começou a convencer os outros. Et il a allé partout prêcher l'évangile. Ele foi em todos os lugares pregar o Evangelho. Mais à un moment, il devrait vérifier Mas teve um momento que ele teve que parar e verificar avec les autres apôtres com os outros apóstolos, pour voir s'il n'a pas couru en vain. para olhar se ele não estava correndo em vão. Il a eu sa confirmation E ele recebeu a sua confirmação et il était rassuré. e estava seguro. Et il va dire à la fin de sa vie E ele falou no fim da sua vida qu'il n'était pas, qu'il était vrai selon ce qu'il a reçu, que ele estava em verdade diante daquilo que ele havia recebido, qu'il a couru que ele correu, la carrière que Dieu a mis devant lui. que ele correu a carreira que estava proposta.
Alors nous avons aussi un carrière devant nous. Nós também temos uma carreira diante de Deus. Il faut qu'on court Nós temos que correr. avec ce que Dieu nous a donné. Correr segundo aquilo que Deus nos deu. Levons-nous, on va prier. Nós vamos orar.